Olá, auditor ou auditora do SGI, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso canal. Então, se você é auditor ou auditora de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, aproveita aqui que a gente hoje trouxe uma aula que a gente vai falar de um requisito crítico e ao mesmo tempo aqui, muitas vezes mal auditado, tá? Que é o requisito 8.2, que é preparação e resposta à emergência, mas a gente sempre traz o quê? De forma prática. E claro, a gente gosta sempre de pedir, se é a primeira aula que você está assistindo aqui, é minha e da Ana, para você já se inscrever aqui no nosso canal, deixa já o seu like aí para entregar para profissionais e auditores aí da nossa área e ative o sininho também, já que você se inscreveu, você todo e qualquer conteúdo que a gente colocar aqui, que semanalmente a gente traz, você vai receber e vai ter a oportunidade aqui de participar, de comentar, de conversar com a gente, trocar experiência, combinado? Então vamos lá, direto ao ponto, o que a gente vai trazer aqui como objetivo da nossa aula de hoje, tá? Como auditar o requisito 8.2? Esse requisito, ele fala aí diretamente sobre como a empresa se prepara para lidar aí com situações que saem do controle, seja elas incêndios, vazamentos, acidentes, contaminação, enfim. E hoje a gente vai aí te mostrar como auditar isso de forma prática, conectando aí o planejamento que o sistema, o setor, né, SGI, o sistema de setor de sistema, gente, aqui ó, de gestão integrada, ele faz com que acontece dentro da empresa e aí a gente conecta aí com o que acontece na ponta, tá? Nos demais setores. Então, afinal, a gente sabe que se tiver aí uma emergência mal gerenciada, pode comprometer aí o seu sistema de gestão, não é mesmo? Então, vamos lá. No final ainda, nós vamos também trazer algumas perguntas chaves, que já que a gente fala aqui, que a gente traz na prática, de como você pode aplicar isso nas suas auditorias e fugir aí de erros que acontecem, que são muito comuns quando os auditores estão auditando esse requisito. Mas antes disso, nós queremos aqui trazer para vocês o que traz cada uma dessas duas normas, tá? Tanto a 14.001 quanto a 45.001. Esse requisito, ele aparece, né, o 8.2, com diferentes focos, né? A 14.001, ela foca aí em emergências ambientais. Aí a gente traz exemplos aqui. Emergências como vazamentos, incêndios com impacto ambiental. E a 45.001, ela foca em emergências de saúde e segurança. Exemplos esses, né? Acidentes graves, incêndios, explosões, primeiros socorros. Então, o objetivo aqui das duas normas é prevenir ou mitigar impactos adversos, tá? E garantir essa resposta eficaz pela organização. E aí, o que a gente gosta de trazer aqui para vocês é que o auditor, ele não precisa saber detalhadamente como que a organização se planejou ali para responder, para se preparar para uma emergência. Ou seja, você não vai precisar ler na íntegra, em todos os mínimos detalhes, todos os cenários de emergências que estão lá no plano, né, ou toda a informação documentada que está dentro da organização. A gente sabe que esse é um requisito que traz lá que a organização deve manter e reter informação documentada sobre os processos e sobre os planos para responder a potenciais situações de emergência. Mas como nós, auditores, precisamos entender o que a gente precisa ali entender como auditores. A gente vai, se a organização, né, identifica potenciais situações de emergência, se ela planeja e implementa as ações para responder a essas situações e se ela treina, simula e revisa esses planos ali com base nas lições aprendidas. E para isso, a gente, como auditor especialista, a gente já sabe que pode lá coletar evidências objetivas de 3 formas, e é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Porque você, como auditor, precisa ter um olhar técnico e prático para auditar esse requisito de preparação e resposta à emergência, mais do que ficar olhando lá os mínimos detalhes de cada informação documentada, combinado? Então, quais são essas formas de evidência objetiva? 3 forminhas aqui. Primeira delas, entrevistas, ou seja, a gente não tem que ficar só
nos documentos. Embora o requisito exija informação documentada, a declaração ela é uma evidência de auditoria. E a gente já vai trazer na prática alguns exemplos aqui para vocês, de perguntas, de como você vai conduzir isso durante a sua auditoria, tá? E só mais um detalhe já aqui para você. Em caso de ter prestador de serviço e terceirizados, eles também precisam ser considerados nessas perguntas, nessa sua amostragem, porque eles também têm que ser treinados e saber como agir em caso de emergência, se eles estiverem lá dentro da organização, tá? Então, isso é um combinado. Item 2, informação documentada. Então, aqui são os documentos, os registros que vão nortear esse processo, né? Então, lá o plano de atendimento à emergência, ou os registros de uma emergência ou de uma simulação, ata de treinamento, relatório e assim por diante, tá? Então, tudo que for informação documentada. E o terceiro ponto que a gente não pode esquecer que um bom auditor, um auditor especialista, precisa estar atento a tudo que está ao seu redor, tudo que está à sua volta, ok? Então, você precisa ter um olhar crítico para quê? Para as sinalizações de emergência que estão aí enquanto você está andando pelos locais, a disponibilização de itens de emergência, como extintores, kits de emergência, de vazamento, armamento, aos prazos de validade, tanto dos kits quanto dos extintores, a conservação disso, como é que ele está, até o acesso a esses kits. Então, tudo isso são coisas que você pode observar durante todo o processo de auditoria. Tá? E quando a gente pensa em auditoria, a gente pensa em preparar uma lista de verificação personalizada. E é nela que a gente vai definir as formas de verificação para cada processo que a gente vai auditar. Baseado ali no 8.2, então, o que eu vou dentro de cada processo? Eu tenho entrevista, informação documentada, observação, então eu preciso prever isso dentro da minha lista de verificação personalizada. E é isso que a gente vai falar agora aqui para você, combinado? Vamos lá, né? A Ana trouxe aí os tipos de evidências objetivas e o que ela já trouxe vários exemplos aqui. Só que na prática, né, a gente precisa entender como auditor, como a Ana já falou ali também, a lista de verificação personalizada é por processo. Então aqui a gente traz essa prática, tá? A nossa recomendação. Então quando a gente está no SGI, né, no setor SGI, que é SMS, enfim, HSEQ, como vocês têm aí dentro da organização, o foco... A gente está num processo, quando a gente fala disso, um processo, um nível estratégico, um nível de gestão. O foco vai ser o quê? Verificar se a empresa planeja e coordena bem essa preparação e resposta a emergências, tá? Quando a gente vai aí para os demais processos, seja a nível tático ou operacional, nos demais setores, a gente vai ter outro foco. Que foco seria esse? Verificar se aquilo que foi planejado está funcionando de verdade. Tá? Então, agora a gente vai destrinchar aqui mais para você, para ficar ainda mais claro o como na prática aqui, a gente, quando também audita empresas, a gente faz. Então, a gente falou lá de formas de verificação. Então, a gente tem setor, o SGI ou demais setores. Então, um resumo aqui para vocês. Quando a gente está lá no nível estratégico, a gente faz a verificação com a abordagem sistêmica. A gente vai ali nas evidências objetivas por meios de entrevistas e informação documentada, né? Daqueles 3 itens lá que a Ana apresentou aqui. Isso aqui é uma recomendação, tá, gente? Então, quando a gente fala em entrevistas, quando a gente está lá no processo do SGI, a gente deve olhar o quê? Como é que a organização identificou esses cenários de emergência? Como é que isso foi documentado, né? Porque a Ana falou lá no slide anterior que precisa ter, né, informação documentada. Se há planos aí corporativos de resposta e integração, tanto de meio ambiente e de segurança, ou não, realmente são processos distintos, tá? Que isso é a organização que define. Então, você precisa, na entrevista, entender como é que é feito dentro daquela organização. E quando a gente vai para informação documentada, a gente precisa solicitar, né, uma vez que ele respondeu lá na sua pergunta, né, você precisa sim solicitar esse processo de resposta à emergência para assegurar que, de fato, ele está formalizado, se ele está atualizado e anotar essa evidência objetiva na sua lista de verificação personalizada. Seja a data desse plano, a versão, né, dessa informação documentada, se
se ele é codificado ou não, e aí você anota na sua lista de verificação, tá? Solicitar também esses registros, né? Como a gente está falando ali de informação documentada, você solicita resultados aí dos simulados, houve avaliação pós-simulado, tem esse registro, atas de análise crítica, né? Pós esse evento. Então, são informações documentadas que a gente pode solicitar nesse momento também. Lista de presença de treinamentos, tanto para os colaboradores ali, quanto também para os brigadistas, tá? Fotos, vídeos. Então, você vai na pergunta ali entender como é feito e na informação documentada, de fato, solicitar essas evidências, tá? Esses registros. E quando a gente fala, ou seja, gente, o sistema de gestão integrado, né, esse processo, quem dentro da organização, ele pensa, planeja e mede, mas quem de fato executa quando está aí diante de uma emergência são os demais setores, e todos os colaboradores precisam estar cientes, né, dessa situação, como está preparado e responder a uma possível emergência, tá? Então, como é que tem aqui, a gente coloca também em resumo, é uma verificação amostral, você não vai conseguir verificar em todos os setores, então você precisa definir uma amostragem, e as evidências objetivas, quando você está nesses outros processos, né, a nível tático e operacional, você vai verificar também por meio de entrevistas e observação, né? Como a Ana falou ali, tem que estar atento. Nós, auditores, temos que estar atento quando a gente está fazendo a visita nesses demais processos, tá? Então, quando a gente fala verificação amostral, você deve definir com quantas pessoas você vai falar nesses demais processos, tá? Mas eu vou falar só em um determinado processo? Não. Também não é só em um determinado processo. Seleciona os processos que você vai falar. E com quantas pessoas de cada processo? Uma, duas? Então é preciso definir. E lá na lista de verificação personalizada você já pode deixar isso de forma preparada para você, tá? E quando a gente fala aí observação, a gente precisa lembrar, né, como a gente já falou aqui em algumas situações, é quando está passando nos processos ali, identificar a rota de fuga, a sinalização de saída, né, de emergência, pontos de encontro estão facilmente visíveis para que qualquer colaborador, porque não necessariamente todos os colaboradores vão responder e atuar na emergência, tá, gente? Mas eles têm que estar cientes do que fazer. Então, é importante que você verifique isso também na hora que você está fazendo as visitas nesses demais processos. Combinado? Isso aí. Você ainda pode colocar lá na sua LV, né? Quantos extintores você vai olhar, quantos kits de emergência, se tiver brigadista, né? Se a organização tiver brigada, você também pode prever a entrevista com os brigadistas durante esses demais setores, porque provavelmente eles vão estar lá, né? Não necessariamente só no SGI. Então é importante a gente estar atento a tudo isso. Combinado? E aí, é claro, como a gente prometeu aqui, a gente vai trazer na prática alguns exemplos e forma de conduzir essa auditoria, tanto na SGI quanto nos demais setores. Começando aí pelo SGI, né? Como é que a gente vai conduzir esse processo? Obviamente que você vai começar pedindo acesso a essa informação documentada de como a empresa se prepara e responde às emergências, tá? E depois você vai continuar fazendo perguntas abertas aí, como, por exemplo, como é que a organização identificou esse cenário de emergência, como a Fernanda já falou aqui, né? Ou existe integração entre meio ambiente e segurança para esse processo? Como é que isso foi documentado na SGI? E a pessoa vai respondendo. E aí a gente colocou aqui alguns exemplos práticos de evidência que a gente já vem falando aí desde o começo, né? Então, a própria declaração da SGI já é uma evidência, documentos como plano de atendimento e resposta à emergência, cronograma desses testes periódicos, então não só o resultado do simulado, mas também o cronograma, testes periódicos não só como simulado de emergência, mas registros aí, por exemplo, de inspeção de extintores, registro de inspeção de, enfim, de artigos aí de emergência, né? Então, tudo isso são informações documentadas, relatórios, lista de presença, tudo o que a gente já falou aqui, tá? E também verificar se há análises de eficácia após as emergências reais ou testes, que também é um requisito ali da 14 da 45. Combinado? Tá aqui de uma forma prática e resumida para vocês terem esse exemplo prático, ok?
E agora a gente vai aqui como conduzir a auditoria nesses demais setores, né? No nível tático, operacional, como que a gente faz? Lembra lá que naquele resumo a gente colocou que é por meio de entrevistas e observações. Então a gente traz aqui exemplos de pergunta durante a auditoria, né? Nesses setores. Você sabe o que fazer em caso de emergência? Você conhece os alarmes e ponto de encontro? Então são perguntas que você faz, né? E também coleta aí a declaração desses entrevistados. Você pergunta também, outra pergunta aqui aberta, já participou de algum simulado de emergência? Como foi? E aí aqui você até pode adicionar, né? Quando foi que isso aconteceu? Porque você lá no SGI você verificou, né, aquela informação documentada, o registro do simulado, e aí verificar se de fato aconteceu o simulado lá com quem esteve presente, né, que todos os colaboradores acabam participando desses simulados, né. Se o colaborador ali for da brigada, você pode também perguntar quais são as suas responsabilidades e se ele participa do treinamento, né, de forma frequente, porque você também lá no SGI verificou, né, atas e registros de treinamento, então você pode confirmar se ele também participou. E aí, diante da declaração dos colaboradores e do que foi visto no processo do SGI, a gente consegue conectar aí o que foi planejado está sendo de fato executado. E em paralelo, lembra que a gente falou das observações, né? Durante a visita a esses processos, é importante que você, como auditor, observe e colete também essas evidências por meio da observação. Então, como assim, Fernanda? A gente traz aqui também observações como placa de emergências visíveis, então, sinalização de rota de fuga, pontos de encontro, para ficar claro ali onde que a pessoa tem que ir em caso de uma emergência, tanto em simulado quanto em emergência real, né? Que a gente simula para, de fato, a gente saber para onde a gente tem que ir. Kits disponíveis, ou seja, os extintores estão disponíveis, de fato, né, ao longo ali da organização, dos processos, kits de contenção, se tem ou não rede de incêndio, e aí verifica, estão em bom estado, de fato, e aí lembra lá na lista de verificação personalizada que a gente pode colocar uma amostragem de extintores de incêndio. Então, eles foram, de fato, inspecionados, eles estão dentro do prazo de validade para uso, e assim vai. Acesso também ao alarme de emergência, ele é visível, ou seja, quem é responsável por acionar um alarme de emergência é qualquer colaborador, ele é facilmente visto pelos colaboradores, então isso é algo que a gente também pode verificar como auditor aí ao longo da visita nesses processos. Combinado? Então aqui a gente já trouxe bastante recomendação de como auditar e vocês percebem que são focos diferentes, né? Quando a gente está ali no nível estratégico e quando a gente está nos demais níveis ali que de fato vão executar aquilo que foi planejado. Tá? Então não é sair fazendo as perguntas, né, e olhando tudo em todos os processos. Nem de forma aleatória, né, Fê? Tudo com planejamento você vai conseguir ter um resultado muito melhor, mais eficaz e uma visão real de como que a organização se planeja e reage a essas emergências, né? Então, quando a gente audita a preparação e resposta à emergência, a gente precisa ir além do papel, tá? O SGI vai coordenar e os setores vão executar. E se o setor não aplica, o planejamento falhou, certo? Se o SGI não considera a realidade desses setores, ou seja, se está tendo ali uma falta de planejamento e a gestão está fora aí desse chamado chão de fábrica, tá? Então, o auditor ele vai fazer essa ponte e a conexão desses dois resultados. E aí, a partir de agora, você não vai mais cometer erros como auditar somente documentos e não ver o que está acontecendo lá na prática, ignorar os terceirizados. Então, se tem terceirizados, eles precisam estar incluídos nesse processo. Não verificar se os simulados foram realmente analisados criticamente para ter aí a melhoria contínua do processo, né? E fazer aí perguntas genéricas do tipo, tem plano de emergência, sem explorar a efetividade de todo esse processo. Combinado? Então, se você curtiu esse conteúdo, essa aula, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já auditou esse requisito, como é que foi, se agora você vai auditar melhor. E se você quer aprender mais como auditar e montar aí a sua lista de verificação personalizada, que a gente falou aqui o tempo todo, né, considerando essas formas de verificação para cada requisito da norma, se inscreve no programa Auditor Especialista, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo e a gente espera por você lá, tá bom?
Então, Isso até a aí. próxima aula. No programa Auditor Especialista, inclusive, você encontra com a gente mensalmente ao vivo. Então, a gente te espera lá no PAI. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até lá.